Se a gente juntar ao padrão narrativo de Zootopia, o arco emocional construído no relacionamento entre Nick e Judy, o tipo de conflito social que a franquia gosta de explorar e a provocação deixada na cena pós-crédito mais recente envolvendo uma pena de uma ave, dá para projetar uma continuação bem coerente e até ambiciosa em Zootopia 3. Sendo assim, resolvi imaginar como será o novo filme. Mas antes, solta a vinheta aí. Lembrando, esse aqui não é um roteiro oficial, é a minha imaginação de como será a Zootopia 3, onde a história começaria com Zootopia em um momento de expansão. A cidade estaria passando por um grande projeto de integração de novas regiões e espécies, incluindo a reativação da área dos répteis do filme anterior e das áreas adaptadas para animais que ainda não vimos com destaque, especialmente aves, anfíbios e outras espécies de animais aquáticos. Esse crescimento traria uma sensação inicial de progresso, mas também criaria tensões silenciosas. Diferente do primeiro filme, onde o preconceito é mais direto e baseado em predadores e presas, aqui o conflito seria mais estrutural. Quem realmente pertence à cidade e quem está sendo apenas tolerado em Zootopia. Nick e Judy já estariam completamente estabelecidos como parceiros, não só na polícia, mas emocionalmente também. A relação deles evoluiria de uma parceria com subtexto romântico para algo mais evidente, porém ainda muito natural, sem quebrar a dinâmica que fez os dois funcionarem tão bem. Eles não começariam o filme como um casal assumido de fato, mas isso ficaria cada vez mais claro ao longo da história, principalmente através de pequenos gestos, ciúmes sutis e um nível de confiança muito mais profundo. O conflito entre eles não seria sobre se gostam ou não, até porque isso já ficou bem claro nos dois últimos filmes, mas sobre o futuro, estabilidade versus risco e carreira versus vida pessoal. O caso central começaria com uma série de incidentes misteriosos envolvendo sabotagens em infraestruturas da cidade, como no sistema de transporte, comunicação e energia. Tudo indicaria uma organização altamente coordenada, mas por hora não visível. Nick e Judy seriam colocados no caso e descobririam que os responsáveis são um grupo formado majoritariamente por aves, que vivem em zonas marginalizadas e que nunca foram oficialmente integradas à sociedade de Zootopia. Esse grupo não seria vilão no sentido clássico. O verdadeiro antagonista seria o líder desse movimento, uma ave extremamente inteligente e estratégica, provavelmente um falcão, com uma visão crítica sobre a cidade. Ele não quer destruir Zootopia, mas expor a hipocrisia do sistema. Uma cidade que se vende como inclusiva, mas que nunca abriu espaço real para certas espécies. Ele seria calmo, articulado e ideologicamente perigoso, alguém que faz o público entender seus pontos, mesmo discordando de seus métodos. Ou seja, aquele típico caso onde, mesmo sendo antagonista, o público sentiria um certo grau de empatia. A grande virada do roteiro viria quando Judy começasse a questionar se eles realmente estão do lado certo. Isso geraria um atrito forte com Nick, que por sua história de vida acredita mais na adaptação ao sistema do que na ruptura. Essa diferença de visão colocaria os dois em lados opostos momentaneamente, não como inimigos, mas como pessoas que enxergam soluções diferentes para o mesmo problema, sabe? Enquanto isso, personagens clássicos retornariam com papéis importantes. O chefe Bogo continuaria sendo a autoridade firme, mas começaria a mostrar sinais de conflito interno ao perceber que a polícia pode estar sendo usada como ferramenta política pelo prefeito Cavalgante, que, lembrando, ele participou do esquema no segundo filme com a família Licesley, mas não foi punido no final da história. Já o antigo prefeito Leonardo poderia retornar como uma figura controversa, talvez tentando recuperar a influência ou se posicionando como alguém que já sabia, que Zootopia tinha falhas estruturais. O clímax começaria em uma grande ação coordenada do grupo das aves, que tentaria expor publicamente o sistema falho da cidade. Em vez de uma batalha física tradicional, o confronto final seria muito mais ideológico e emocional. Judy seria a peça-chave para resolver a situação, propondo uma solução que não seja nem repreensão total, nem destruição do sistema, mas uma mudança real de inclusão, algo que o primeiro filme apenas começou a abordar. E como seria isso? Eu já pensei nisso também. Mas antes, deixa o like se estiver gostando, comente ao fim dando a sua opinião e compartilhe. Se estiver conhecendo hoje o canal, seja muito bem-vindo. Aqui o Animações Incríveis eu só falo sobre animações. E não se esqueça que o joinha é muito importante.
valeu! Bom, o início do clímax começaria durante um grande evento público em Zootopia, algo simbólico como a inauguração oficial da nova área integrada das aves, transmitido para toda a cidade. É aí que o plano do vilão entra em ação. O líder das aves sequestra o sistema de comunicação da cidade e transforma o evento em uma exposição ao vivo das falhas de Zootopia. Telões começam a mostrar dados ocultos, desigualdade entre espécies, zonas negligenciadas e abandonadas e provas de exclusão sistemática. Ao mesmo tempo, drones ou aves mensageiras coordenadas bloqueiam rotas e criam um cerco simbólico, não para destruir, mas para forçar todo mundo a olhar. E é aí que o caos começa. A polícia entra em estado de alerta máximo. Judy Hopps quer tentar diálogo, porque ela entende que aquilo é um grito por inclusão. Já Nick Wilde, mais pragmático, acredita que aquilo passou do limite e precisa ser contido antes que alguém se machuque. Esse é o ponto de maior ruptura entre Nick e Judy de toda a franquia. Nunca eles estiveram tão divididos como eles estariam nesse momento da história. Então, eles se separam. Nick lidera uma operação para neutralizar o sistema de aves, enquanto Judy, que não concordou com esse plano, decide ir sozinha e escondida até o líder para conversar. Quando Judy finalmente encontra o vilão, provavelmente no ponto mais alto da cidade, como numa torre de controle ou numa estrutura elevada, simbolizando a visão de cima que as aves têm do mundo, acontece o verdadeiro clímax. Um confronto de ideias, mas não de força. O vilão expõe tudo. Zootopia nunca foi realmente inclusiva, só aprendeu a esconder melhor seus problemas desde o caso anterior. Ele acusa Judy de ser parte de um sistema que finge mudança, mas não muda de verdade. E o mais importante, ele não quer fugir. Ele quer que tudo aquilo termine ali, com a cidade sendo forçada a escolher entre manter a imagem perfeita ou encarar a verdadeira realidade. Enquanto isso, a operação liderada por Nick começa a dar errado. Ao tentar derrubar o sistema à força, ele percebe que isso pode causar um colapso real na infraestrutura da cidade, algo que seria muito pior, machucaria inocentes, exatamente o oposto do que ele queria evitar. É o momento de virada dele. Nick percebe que Judy estava certa. Não dá para resolver tudo aquilo só com força. O raposo sente remorso por não confiar em sua parceira e quer lhe pedir desculpas, porém não a acha. Logo ele presume pior e tenta ir atrás dela. Enquanto isso, Judy até consegue quebrar o ciclo ao fazer algo que ninguém esperava. Ela valida a dor do vilão, reconhece as falhas de Zootopia, mas deixa claro que destruir ou humilhar publicamente a cidade não vai construir o futuro que ele quer. Então Nick descobre que Judy foi ao topo sozinha como imaginava e vai até ela, muito preocupado. Algumas aves tentam impedi-lo, mas movido pela preocupação os derrota. O raposo chega até Judy no topo da estrutura. O líder das aves naquele momento estava quase cedendo aos argumentos de Judy, porém, ao ver o Nick, o mesmo fica nervoso novamente, presumindo que a coelha estava o enganando para desistir do plano. Então Nick é imobilizado por mais uma dupla de aves e preso em alguma estrutura ou em cordas. O líder usa sua vantagem física e do ambiente, em um movimento rápido, em um impulso, e Judy é empurrada da plataforma. Não é uma queda livre imediata, ela consegue se segurar na beirada de uma estrutura metálica, mas fica pendurada, sem apoio, com a cidade inteira lá embaixo, numa visão assustadora. O vento forte, a altura, tudo contribui para uma tensão muito grande. O vilão não tenta puxá-la de volta. Ele se aproxima da borda e encara Judy, que está lutando para se manter ali. Esse é o momento mais sombrio dele. Ele não fala ou não faz um vou te matar, mas um abandono frio, o que ainda é muito pesado. Judy ainda tenta argumentar, mesmo nessa situação, mas a ave não escuta e vai embora, colocando a condição a Nick em capturar ele ou salvar a sua parceira. Judy começa a perder força, os dedos escorregam e é aí que Nick não pensa duas vezes. Ele consegue se soltar no último segundo, se joga no chão e agarra o braço dela. O impacto é forte, ele quase é puxado junto, o corpo dele bate contra a estrutura, se machucando no processo. Nick sente dor e por alguns segundos parece que os dois vão cair juntos. E aí que vem o detalhe importante, Judy não fica passiva. Mesmo pendurada, ela reage, usa o próprio corpo para ganhar impulso, encontra apoio com os pés e ajuda Nick a estabilizar a situação. Ele a salva, mas ela também participa ativamente da própria sobrevivência. Então os dois conseguem subir de volta. Após um silêncio e respiração pesada, Nick, visivelmente abalado, solta algo mais sério do que o normal. Após abraçá-la, ele diz: você tem que parar de fazer isso. Judy, ainda recuperando o fôlego, diz: fazer o quê? E ele responde quase sem filtro: de tentar ser uma heroína sempre, isso acaba comigo. Essa declaração pesa, e ela percebe o quanto aquilo afetou o seu parceiro. Ele prossegue: você sempre escolhe o caminho mais difícil, né, cenourinha? Então Judy Hopps responde com um leve sorriso: e você sempre acreditava em mim.
até quando eu mesmo não acreditava, mas dessa vez você não acreditou em mim, disse ela magoada. Nick admite então, de forma simples, que teve medo, não do plano dar errado, mas de perder ela. Isso é importante porque conecta com todo o arco dele desde o primeiro filme. Alguém que evitava se importar demais, mas que não dava mais para esconder seu verdadeiro sentimento em relação a ela, visto que ele quase a perdeu. Então Jude se aproxima. Ela não responde com um discurso, só diz algo como "eu também". E então vem o tão esperado momento, a 2 filmes. O beijo entre eles finalmente acontece. Não é um beijo longo ou dramático, é curto, quase hesitante, como se ambos ainda estivessem entendendo o que aquele momento significa. Um beijo que parece mais uma confirmação do que sentem verdadeiramente do que uma descoberta. Nada de música explosiva ou cena épica, só silêncio, talvez o som do vento no alto da cidade. Depois disso, eles não ficam românticos demais, pelo contrário, o clima volta rapidamente ao tom deles. Nick solta algo do tipo: ok, isso definitivamente não estava no manual da polícia, né? Aquele velho jeitinho do Nick de fazer piada com tudo. Jude responde: boa sorte achando isso no relatório. E os dois dão aquele sorriso cúmplice. Eles passaram pelo maior teste possível entre eles dois. Não só sobreviveram, como cresceram emocionalmente. Porém, o plano da ave é colocado em prática. Transporte aéreo interrompido, rotas bloqueadas, comunicação controlada. Não é destruição caótica, é um bloqueio inteligente que paralisa Zootopia sem derrubar a estrutura física. A cidade inteira fica refém. Não de violência direta, mas da incapacidade de funcionar. É aí que o líder faz sua jogada mais ousada. Ele convida Jude publicamente, não como inimiga, mas como símbolo. Ele basicamente diz que ela representa tudo que Zootopia diz ser: esperança, mudança, inclusão, e desafia isso na frente de todos. Isso força Judy Hopps a ir até ele, mesmo com Nick tentando impedir num primeiro momento. Vendo que ela está irredutível a mudar de ideia, Nick segura a mão da coelha e diz que irão fazer isso juntos, até o fim, no qual Judy sorri e concorda. Mas antes eles bolam um plano, obviamente. Quando Judy chega, o confronto final acontece. Mas o vilão está já diferente, mais calmo, mais firme, mais perigoso. Ele não tenta derrubar Judy novamente. Ele faz algo pior, coloca ela contra tudo o que ela acredita. Ele apresenta uma escolha impossível. Ou ela admite ao vivo que Zootopia falhou profundamente, destruindo a confiança pública na cidade e nas instituições, ou ele mantém o bloqueio indefinidamente, deixando a cidade colapsar lentamente. É um checkmate moral. E é aqui que o clímax se transforma completamente. Judy não tenta derrotar ele, ela aceita, ela assume publicamente que Zootopia falhou. Isso quebra completamente a expectativa do vilão, porque o plano dele dependia da negação dela. Ao invés disso, ela acaba validando o problema, mas tira dele o controle da narrativa. Nick entra logo depois apoiando ela, mostrando que não é só idealismo, é uma decisão consciente. Ao mesmo tempo que ele já convocou vários policiais para invadirem o local e deterem o grupo e o líder. O vilão perde um momento, não por conta de alguma luta física, mas porque a verdade que ele queria expor já foi dita. Então ele não tem mais objetivo, e sem que ele precisasse destruir tudo. As aves começam a recuar à medida que os agentes policiais começam a invadir o local. Então finalmente eles acabam sendo detidos. O sistema volta, o próprio vilão pela primeira vez fica sem resposta imediata, ele se entrega, não como um personagem cruel e vil, mas sim como alguém que chegou perto de mudar tudo, mas escolheu o caminho errado. Ele não estava totalmente errado, só estava disposto a ir longe demais com um plano totalmente equivocado. Então, chefe Bogue e as autoridades, depois de tudo isso, são obrigados a reconhecer publicamente as falhas da cidade. No final, o relacionamento da coelha e do raposo avançaria, talvez com uma conversa sincera sobre o futuro dos dois, ou uma escolha conjunta que simbolize o compromisso entre eles, compromisso romântico. O filme terminaria com Zootopia entrando em uma nova fase, agora incluindo oficialmente as aves e outras espécies antes ignoradas, mas deixando no ar que o processo de convivência ainda será longo e complexo, mantendo o tom realista que sempre foi a essência da franquia. No desfecho, Nick e Judy continuariam parceiros, só que agora com um vínculo ainda maior do que melhores amigos. Só que discretamente, nada exagerado, mas sim pequenos sinais. Proximidade maior, olhares, confiança ainda mais forte, mas ainda de forma muito discreta. Afinal, expor ao mundo que uma coelha e um raposo se amam poderá causar um choque, e por hora ainda não é o momento de tal revelação. O filme termina com eles saindo para uma nova missão, lado a lado, mantendo a essência da dupla, mas agora uma camada a mais. E é claro, uma nova cena pós-créditos abriria caminho para algo ainda maior, talvez envolvendo regiões fora de Zootopia, indicando que o mundo é muito mais amplo do que a cidade que conhecemos até agora. E é isso. E então, concordam ou discordam? Comentem. Vocês acrescentariam ou tirariam alguma coisa? Deixe seu comentário, pois eu vou adorar ler cada um deles. No demais, muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até!